Fala galera, e aí, beleza? Tranquilo? Newton na área, mais uma aulinha no canal Física de Peso. Se você está nos acompanhando e gostar dessa aula, dê um like e se inscreva no canal, fala aí com os amigos, com os colegas, né, que nós estamos na série Enem. Vamos trabalhar todos os conteúdos relativos à física, né, cobrados no Enem até janeiro de 2021. E hoje, nossa aulinha de hoje está relacionada ao movimento retilíneo uniformemente variado. Nós estamos ainda no dedão. Por que o dedão? Porque é um dos temas que são cobrados no Enem, mas acontece que quando se fala, é movimento, só que movimento ele é um pouquinho extenso, né? Não é somente um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Entra movimento circular, entra movimento de queda livre, lançamentos. Então assim, por isso que eu costumo falar que é o dedão. Bom, então hoje vamos iniciar o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aí é aquela velha história, lembra que eu falei com vocês? Movimento uniforme, quem que é constante? A velocidade. E aqui no movimento uniformemente variado, quem vai ser constante? Então vamos analisar. Bom, o próprio nome está dizendo, se o movimento é variado, logicamente, se o movimento é variado, o que vai acontecer? Eu tenho que a velocidade variada. Então quem que vai variar? A velocidade. Então esse carrinho aqui vai percorrer, com uma velocidade que varia. Então a velocidade varia. Varia de que maneira? Vou grossar um tiquinho aqui. E essa variação está aqui, ó. Ele sai do 0, vai para 5 metros por segundo, gastando 1 segundo. Depois passa para 10, gastando mais 1 segundo. Então percebe que ele está andando de 5 metros por segundo e gastando 1 segundo. Então, ou seja, ele varia a sua velocidade de 5 metros por segundo num tempo de 1 segundo. Isso aqui significa dizer que ele está variando a velocidade de 5 metros por segundo a cada segundo. Quem que é esse valorzinho de 5? É a minha aceleração. Então, a aceleração só vai existir quando houver variação no módulo da velocidade. Então aqui, essa aceleração é quem? É o meu valor constante. Constante não, galera? É constante. Então quer dizer que agora é a aceleração que é constante? Sim. E a unidade? Metros por segundo ao quadrado. Então como é que eu vou calcular essa velocidade? Essa aceleração, Newton? A aceleração nada mais é do que ΔV sobre ΔT, certo? Então aqui agora, galera, então quer dizer que eu vou identificar um movimento uniformemente variado quando o cara me falar ou eu identificar que houve variação de velocidade, mas de maneira uniforme? Sim. É o que aconteceu aqui, ó. O carrinho variou a sua velocidade de maneira uniforme. Então, por isso que chama-se uniformemente variado, certo? E aí, você lembra que na aula passada eu falei com vocês com relação à velocidade. O que era a velocidade fisicamente falando? Era a rapidez ou lentidão com que o móvel mudava de posição, não era isso? Em relação ao referencial. E aqui, o que é a aceleração? Também, está aqui em laranjinha, também é a rapidez ou a lentidão, só com que o móvel muda de velocidade. Então, se ele muda de velocidade rapidamente, ele tem uma aceleração grande. Se ele muda de velocidade lentamente, é porque tem uma aceleração pequena, certo? Consequências disso, está aqui, Da mesma forma que o ΔS sobre ΔT era mãe da função da posição, aqui ΔV sobre ΔT vai ser a mãe da função da velocidade. Então eu tenho aqui a aceleração ΔV sobre ΔT. Mas
tudo que é delta é final menos inicial. Então, se é delta V, velocidade final menos inicial. Se é delta T, tempo final menos tempo inicial. Só que esse tempo inicial aqui nós sempre colocamos zero. E se eu passar esse tempo para cá multiplicando A, eu tenho AT igual a V menos V0. Passando o V0 para lá positivo, eu chego nessa funçãozinha da velocidade, a famosa V vovó atrás do toco. Então, percebe que a velocidade inicial e a aceleração são constantes, está aqui. O que acontece? A velocidade em função do tempo, por isso que chama função horária da velocidade. Né? Nós temos aqui, ó, no instante 2, o carrinho está com uma velocidade 10. Já no instante 4, o carrinho está com uma velocidade 20. Percebe que a velocidade e o tempo estão em função do outro, tá certo? Então percebe que agora no movimento uniformemente variado, o que eu tenho que saber, Newton? Que a aceleração é constante. Ah, mas quem que é essa aceleração? É uma grandeza que surge porque a velocidade, o módulo da velocidade variou, tá certo? E aí, o que acontece? Vamos ver a aplicabilidade disso, né? Como sempre nós vamos fazer aí. Temos essas aulas teóricas com aplicabilidade e depois só aula de resolução de exercício. Então aqui você tem o seguinte, ó, um carro está se deslocando a uma velocidade de 72 km por hora quando o motorista aciona os freios. Opa! Interpretação de problema de física, retirar os dados do problema. 72 km por hora, eu sei que é a velocidade inicial, por quê? Porque ele falou que o móvel parou. E gastou um tempo de 5 segundos para fazer isso. Ele quer saber o módulo da aceleração. Primeira coisa, compatibilidade de unidades. O cara quer em metros por segundo ao quadrado. Eu tenho aqui quilômetro por hora. Então eu tenho que passar isso aqui para metros por segundo. E aí você lembra daquele fatorzinho, né? Que tem que dividir por 3,6. Isso vai me dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Bom, eu posso tanto utilizar a função horária quanto ΔV sobre ΔT, né? Por quê? Você percebe aqui, ó, que eu tenho as 4 grandezas da função. Então, se eu fizer pela função, ó, V0 mais AT. A velocidade final é 0, velocidade inicial é 20. Né? Eu vou deixar o mais aqui só para te falar uma coisa depois. A aceleração ele quer saber, o tempo é 5. Bom, segundo a matemática, se eu mudar de membro, eu mudo de sinal, não é isso? Aí aqui eu faço aquela multiplicação por menos 1, então fica 5A igual a menos 20. Então A vai dar menos 20 dividido por 5, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Percebe, galera, que o problema pediu o módulo. Então, se é o módulo, eu vou analisar sem o sinalzinho de menos. Então, ficaria cuidado aqui, ó. Aqui está 40, aqui está 4. Ó, letra B. Na próxima aula, o que nós vamos ver aqui? Vocês viram que nós achamos uma velocidade negativa. O móvel estava freando. Isso tem um nome, né? Uma classificação dentro do movimento uniformemente variado. Que aí eu vou estender um pouquinho mais a aula, porque além de eu falar das outras funções, eu vou falar dessa classificação e dos gráficos também. Beleza, galera? Então, não esqueçam disso, tá? Velocidade constante, movimento uniforme. Comecei a contar o segredo. E aí depois você vai ver o caminho, como é que é. Então, velocidade constante, movimento uniforme. Aceleração constante, movimento uniformemente variado. E aí, nas próximas aulas, eu vou contar aí um pouquinho mais do caminho e aí você vai identificar, né, qual caminho é mais sinuoso, é maior. Tudo bem, galera? Então, valeu. Se gostou e entendeu, deixe aí seu joinha, inscreva-se no canal e vamos que vamos nessa série Enem, tá ok? Física de peso. Aqui quem é pesado é só o professor. Um abraço, tchau, tchau.